aqui com o professor Ricardo Galvão, nascido em 1947 em Itajubá, mineiro. Ricardo Galvão é engenheiro de telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, mestre em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em física de plasmas pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e livre docente em física experimental pela Universidade de São Paulo, a USP. Foi pesquisador visitante na FON, Institute for Plasma Physics, na Holanda, JET Laboratory, no Centro de Fusão Nuclear Cullen, Oxfordshire, no Reino Unido, e Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa Física e diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente é professor titular de Física Aplicada no Instituto de Física da USP. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Física e membro do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências, e bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq nível sênior. Recebeu o prêmio Sandoval Vallarta de Física pelo Centro Internacional de Física Teórica na Itália, o prêmio de professor destaque em Física pela USP, a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico do Governo Federal, a medalha Carneiro Felipe pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, o título de cidadão paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo, o prêmio Personalidade da Tecnologia 2019 na categoria Amazônia e Meio Ambiente, pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e foi incluído na lista Nature STEM, também em 2019. Sua principal linha de pesquisa está relacionada ao desenvolvimento de reatores nucleares baseados no processo de fusão nuclear. Bom, é isso que eu chamo de currículos de peso. Professor Galvão, queria agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje conversando conosco, e agradecer também todo o apoio que tem dispensado a minha, a disponibilidade de gravar também. Muito obrigada. Obrigado, Sofia, pelo convite. É uma grande satisfação apoiar todos aqueles que lutam pelo progresso da ciência e pela maior aceitação da ciência por nossa sociedade. Obrigada, professor. Professor, eu queria começar perguntando para o senhor como que o senhor se percebeu cientista ou que queria ser um cientista? E também, no início da sua carreira, qual era o maior desafio para desenvolver uma pesquisa científica? Bom, eu comecei a me interessar por ciência. Bom, eu sou filho e neto de engenheiros, né? Então, já havia na minha família uma certa vocação para ciências exatas, no caso, engenharia, né? Mas desde cedo, talvez por volta dos 9, 10 anos, já começava a ler muitos livros, né? E um dos livros, uma coleção muito importante para mim, foram os livros de Monteiro Lobato. O meu pai fazia todos os seus filhos lerem todos os livros do Monteiro Lobato, né? E já no livro do Monteiro Lobato, já tem um dos livros, já tem a discussão sobre como o universo foi criado, claro, feito para criança, a teoria da evolução, que até na época era um pouquinho... a igreja não gostava muito que ensinasse para criança, mas meu pai insistiu muito, né? E fui despertando cada vez mais o interesse por questões científicas, como as coisas funcionam. Minha preocupação sempre era mais ou menos como as coisas funcionam. Eu estava ainda no antigo ginásio, quer dizer, antes de 14 anos, já fazia curso por correspondência de eletricidade, e assim fui evoluindo, né? E eu pensava que, naturalmente, eu iria para a engenharia, porque as pessoas sempre, na minha família, a pessoa gostava mais de matemática e ia para a engenharia, mas no colegial comecei a descobrir mais a parte científica. Comecei a me interessar mais por ciência mais básica e assim evoluí. Na verdade, ao terminar o colegial, eu já pensava em fazer física. Mas naquela época, eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e havia curso de física bom na PUC do Rio de Janeiro e no FRJ, mas eu morava em Niterói, sabia que teria que fazer a faculdade até trabalhando, então resolvi fazer engenharia para depois
me envolver para a ciência, né? Mas sempre gostava muito de ler livros sobre explicações científicas das coisas, revistas, assim por diante, e sempre me interessei para entender, principalmente, né, de uma certa forma mais profunda, qual é a nossa razão de ser, por que o universo existe, essas coisas sempre me interessaram muito. Bom, na minha época, na verdade, eu não sei se eu sei dizer exatamente quais eram as dificuldades para os cientistas que estavam começando, porque eu estava começando ainda com o mestrado. Eu comecei a fazer o mestrado em 1970, então, muitos anos atrás, né? E naquela época, embora nós tivéssemos o regime militar, e sob certos aspectos foi terrível, né? Era um regime militar que tinha um grupo de militares muito nacionalistas, né? Que incentivaram o desenvolvimento da pesquisa científica. Eles achavam que era importante para o progresso do Brasil o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, né? Então, foi nessa época, por exemplo, foram eles que, aliás, criaram o Plano Nacional de Pós-Graduação, criaram a FINEP, que ajudou a financiar muito pesquisa, mandou muita gente para fora, né? Então, sob esse ponto de vista de apoio, vamos dizer assim, de recursos, já se estava desenvolvendo um cenário razoável quando eu me interessei para fazer ciência, né? Por exemplo, quando eu fui fazer o doutorado no MIT, como tu disseste, eu tinha lá colegas da ordem de 30 colegas brasileiros fazendo doutorado com Bolsa do Brasil, nas mais diversas áreas, né? Então, teve um certo apoio, sim, para que houvesse desenvolvimento científico no começo da década de 70, que foi a época que comecei minha carreira científica. Perfeito, professor. Assim, a gente percebe como é importante, né, a gente ter o apoio do próprio governo, né, federal no ensino dos seus jovens, da sua população, com bolsas de pesquisa, né, que permitem que os nossos estudantes se encaminhem para pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja aqui dentro ou lá fora, e trazendo conhecimento para avançar, né, em questões de ciência e tecnologia. Professor, nós podemos dizer que hoje, diferentemente de algumas décadas, de alguns anos atrás, nós estamos mais bem servidos de tecnologia que nos permitem ter dados científicos mais apurados, né? E também de informações constantemente, né? Nós temos acesso constante à informação. E ainda assim, nós estamos tendo hoje um avanço do negacionismo científico por parte da população e não só, né? A que o senhor atribui esse movimento obscurantista, né, e negacionista da ciência, sendo que hoje a gente tem recursos e meios para nos informarmos, se hoje nós temos tecnologia suficiente para trazer dados científicos mais próximos da realidade, muito mais fidelidade à realidade. O que está acontecendo? Bom, Sofia, essa é uma situação, de uma certa forma, bastante complexa, né? Porque, primeiramente, no passado, sempre houve um certo... vamos colocar, eu mudo um pouquinho hoje em dia, no passado eu dizia que era obscurantismo, né? Então, sempre teve várias ocasiões no mundo, né, em que havia obscurantismo, às vezes, muitas vezes motivado por extremismos religiosos, né? Mas também já havia no passado obscurantismo quando os cientistas eles forneciam resultados que iam contra os interesses dos mandatários. Isso já vem nós temos exemplo famosíssimo na história, no século IV depois de Cristo, né, que era Hipátia, na Alexandria. Hipátia foi uma mulher notável, talvez uma das primeiras cientistas, matemáticas, e ela teve, por sorte, imagina, no século IV depois de Cristo, nenhuma mulher nem estudava, né? Mas o pai dela já era matemático, ele era
diretor da Biblioteca de Alexandria, e vendo o desenvolvimento dela, o interesse dela para a matemática, a motivou muito. E ela foi crescendo e era muito reconhecida, inclusive, imagino, na Alexandria, na sociedade grega, ela, inclusive, era professora de muitos filhos de nobres, né? Mas aquela foi uma época que estava uma luta muito forte com questões religiosas. Alexandria, naquela época, tinha o cristianismo crescendo muito forte, também o judaísmo também crescendo, e lutas entre eles, e o cristianismo, que sofreu muita perseguição no seu começo, também passou, de uma certa forma, a perseguir aqueles que eram contrários ao desenvolvimento do cristianismo, né? Então, na Alexandria existia um bispo, que era o comandante de tudo, que era o gestor, Cirilo, né? Um bispo, e ele simplesmente não aceitava que uma mulher, né, pudesse ter tanto conhecimento e ainda aconselhasse ou formasse a cabeça de várias pessoas que subiriam a ter poderes decisórios, né? Então, ele começou a usá-la violentamente, até que motivou uma turba a cercar a sua carruagem, e ela foi assassinada, né? Então, nós temos vários exemplos na história em que há um obscurantismo, às vezes, que vem de convicções religiosas, mas no caso dele, na minha opinião, nem foi a questão religiosa, foi o desafio que ela estava colocando à autoridade. A autoridade era um bispo, mas colocando autoridade. Temos vários exemplos que ocorreram ao longo da história. No entanto, o que nós estamos vendo agora é que eu gosto de chamar de negacionismo, porque, como tu bem disseste, a ciência progrediu fortemente. Nós temos muito mais disponibilidade de informação, muito mais divulgação do que está acontecendo, né? E hoje em dia nós vemos, às vezes tem um pouquinho de motivação religiosa, mas eu acredito que seja mais um obscurantismo motivado muitos dos resultados da ciência desagrada muita gente. Às vezes nem só pessoas poderosas. Às vezes alguns resultados da ciência tira uma certa burguesia intelectual da sua posição de conforto. E isso aborrece muito, sabe? Tu tens razão que existe mais informação, talvez das mídias sociais, etc., mas uma informação que às vezes prejudica, porque uma informação que eu digo é muito rasa, sabe? Ela não tem profundidade na maioria das vezes. Então, a informação que vai para a sociedade. Então, tem questões científicas que, para explicar, é necessário se aprofundar. É claro que nem sempre para algumas... A ciência, hoje em dia, imagine, na época de Hipátia, a discussão, aliás, dizem que ela foi uma das primeiras que percebeu que a órbita da Terra em torno do Sol não era um círculo, mas uma elipse. Até isso dizem que ela fez, né? Mas era um nível de conhecimento que envolvia matemática, envolvia outros conhecimentos, que na época era difícil para eles, né? Mas hoje em dia, nós somos assoberbados pela quantidade de informação. A pessoa não educada da sociedade normal, o leigo, né, ele recebe informação de tudo quanto é lugar. E nas redes sociais é muito difícil ele julgar se aquela informação é correta ou não, né? E muitas dessas informações, tem vários exemplos, um exemplo típico, depois eu posso dizer, em outra pergunta, por exemplo, um exemplo típico é o Olavo de Carvalho, por exemplo, né? São pessoas que falam muito bem e enganam, certo? Então, ele coloca alguns resultados que, se quem escuta não tiver uma formação científica básica razoável, ele vai ser enganado, né? E a ciência avançou muito, né? Existem várias coisas na ciência hoje em dia que não é fácil explicar de uma forma superficial, né? Nós temos, por exemplo, fenômenos quânticos, relatividade geral, o próprio coronavírus, nós estamos discutindo agora. Se for estudar a fundo como é isso, é bastante complicado, né? A evolução das espécies não são teorias simples, não são modelos simples, né? E, infelizmente, também, nós não temos, nós cientistas, feito o esforço que deveríamos para tornar esses conceitos mais fáceis, né? Então, embora essa
temos muito mais disponibilidade de informação, essa disponibilidade de informação, da forma que é divulgada, se espalha pela sociedade, às vezes confunde e faz com que o conhecimento mais profundo não seja paliatável para a sociedade em geral. Então, isso é uma das razões que está continuando, e grupos, não é só no caso do governo do Brasil, né? Nós temos outros, por exemplo, na Bielorrússia e outros lugares, né? Que mandatários usam desse obscurantismo, né? Para rechaçar resultados científicos que podem, de uma certa forma, né? Enfrentar o que eles gostariam de fazer, se opor àquilo que eles gostariam de fazer, como um desafio. Perfeito, professor. Muito bom que o senhor tocou no ponto também das mulheres na ciência, porque apesar de nós termos grandes mulheres representantes da ciência, ainda é um campo que nós precisamos lutar para que mais mulheres ocupem o seu lugar também. Professor, o senhor citou que não é uma exclusividade do nosso governo brasileiro esse negacionismo científico, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte. Nós chegamos no ponto de termos obscurantismo científico sendo promovido pelo alto escalão do governo brasileiro de forma explícita na mídia. Quando o senhor percebeu que estava havendo esse movimento por parte do governo, ainda quando o senhor estava como diretor do INPE? Bom, Sofia, uma coisa certamente nós não podemos dizer do presidente Bolsonaro, que ele enganou os seus eleitores. Ele não enganou, certo? Ele sempre falava o que ele ia fazer, certo? Ele sempre contestava as questões do meio ambiente, sempre contestou o aquecimento global. Muita gente sabia, não sabia, mas muita gente sabia que o guru dele, que o instruía muito, é esse senhor Olavo de Carvalho, que é um dos grandes negacionistas que nós temos, né? E a minha preocupação começou logo depois que ele foi eleito, né? Eu posso dizer que realmente talvez não deveria ter feito, mas eu fiz uma certa campanha entre amigos para não votarem nele. Não disse em quem tinha votado, teria que votar até antes do primeiro turno, mas ele dizia claramente o que pensava. Do ponto de vista de política, inclusive, ele fez aquele elogio ao general Ustra, que foi uma pessoa terrível, né, no regime militar. Então, mas, infelizmente, nossos concidadãos achavam que ele seria uma esperança e votaram nele. Logo depois da eleição, teve uma manifestação na imprensa, aliás, foi uma entrevista do chanceler Ernesto Araújo, quando ele ia ser indicado, né? E ele falou fortemente contra o aquecimento global, certo? Que o aquecimento global não existia, que aquilo nada mais passava de um complô marxista, né? Já confundindo ideologias com ciência, um complô marxista. E aquilo já teve uma repercussão mundial muito forte. Teve um artigo no jornal The Guardian, do Reino Unido, né? E já falando que aquilo era preocupante, porque até então o protagonismo do Brasil em questões ambientais era respeitadíssimo no mundo todo. O que nós fizemos para controlar o desmatamento na Amazônia, fazendo decrescer de mais de 80% de 2004 a 2012, foi considerado, inclusive, pela famosa revista Nature, como um exemplo paradigmático de controle ambiental no mundo, né? A revista Science dizia que o sistema de monitoramento do Brasil, desmatamento da Amazônia, era invejável para todos os outros países. Então, o governo Bolsonaro, quando entrou, o chanceler Araújo falando isso, a revista The Guardian falou isso e já começava a ameaçar o protagonismo do Brasil. E aí, nessa época, eu já comecei a me preocupar, porque nós tínhamos um acordo assinado com o IBAMA há muitos anos. A última versão fui eu até que assinei com a diretora do IBAMA, a doutora Sueli de Araújo, para como seria a transferência de dados do INPE para o IBAMA, acesso dos dados. Nós vimos trabalhando muito bem, mas esse convênio
nós assinamos, ele venceu em novembro de 2018. E eu esperava uma renovação quando o novo governo entrasse. Ele entrou e não renovou, né? E já no comecinho de 2000 eu acho que foi, eu tenho até marcado aqui, mas eu acho que foi em janeiro, janeiro, sim, no comecinho do governo, acho que quinto ou sexto dia de janeiro, o professor Luiz Marques, não sei se vocês conhecem, é um professor de história da Unicamp, mas trabalha muito em questão do meio ambiente. Ele tem um livro muito bom que eu recomendo àqueles que trabalham em questões do meio ambiente, chamado Capitalismo e Colapso Ambiental. Então, ele já deu uma entrevista muito contundente para a Folha de São Paulo, dizendo que, infelizmente, o obscurantismo com relação a mudanças climáticas estava permeando a direita e a esquerda brasileira. Não era uma questão de política, estava permeando a direita e a esquerda brasileira. E ia ser muito forte no governo Bolsonaro. Ele já chamou a atenção e eu já comecei a me preocupar porque eu vi que aquele acordo com o IBAMA não estava sendo renovado. E já em janeiro de 2019, o ministro Ricardo Salles fez o primeiro ataque fortíssimo ao INPE, dizendo que o sistema do INPE, de monitoramento da Amazônia, de medida de desmatamento, não era suficientemente preciso para tomar as ações necessárias para proibir o desmatamento, e já começando a falar que tinha ideia de substituí-lo com um sistema comprado de uma empresa americana, Planet. Então, começaram a vir os ataques, então já comecei. É claro que a sociedade não se inteirou disso tudo, mas dentro do governo, o meu relacionamento, não com o ministro do Meio Ambiente direto, que não tinha acesso a ele, mas através do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, já comecei a reclamar, a contra-argumentar esses ataques que o INPE sofria. Então, já esperava que isso ia acontecer, né? Porque incomodava muito o governo essa questão do INPE estar declarando que o desmatamento estava aumentando, sabendo que eles não tomavam medida nenhuma, né? E esses dados, aquilo que o presidente Bolsonaro até me chamou de um mal brasileiro por divulgar os dados, né? Nós sabemos de ciência, como eu disse, não tem dados, existem dados. Em ciência, nós produzimos dados, né? O bom ou mau dado é o uso que se faz dele, né? Infelizmente, o governo fez um mau uso dos dados, não tomando nenhuma ação devida. Professor, o que mais me surpreende nessa história toda é porque nós temos militares ocupando o alto escalão do governo, né? E, assim, pessoas que historicamente são nacionalistas, né? No nosso passado recente, nós, quando comandados por militares, por mais atrocidades que tenham feito, nós vimos que tinha um viés nacionalista resguardado por eles, né? Então, pessoas que a gente esperava que, pelo menos, resguardasse ainda hoje esse sentimento, não tem, né? Historicamente, nós temos uma ala muito preparada intelectualmente nas nossas armas também, e que parece que não tem esse compromisso com a defesa da ciência, né? E isso me surpreendeu muito, me dá um pouco de medo também, eu fico um pouco assustada, porque são militares hoje entreguistas, não nacionalistas, muito menos patriota, como eles se chamam, né? Pelo menos os que têm aparecido ao lado do presidente. E também outras pessoas que a gente esperava um outro tipo de postura, que pelo menos, entre aspas, segurasse as pontas do discurso do presidente, como o nosso astronauta Marcos Pontes, e que, na verdade, fez um ataque explícito a toda a ciência, na verdade. O ataque não foi ao senhor especificamente, né? O ataque foi à ciência brasileira. Quando você desacredita em dados de uma instituição respeitadíssima como o INPE, você está desacreditando toda a ciência que é feita dentro do território nacional, né? Então, isso me causa muita estranheza, né? Muita estranheza e um certo receio do que pode vir ainda a acontecer.
Tem toda a razão, Sofia. Pode continuar. Não, era essa ponderação que eu queria fazer. Pode o senhor complementar? Porque isso, de fato, é algo que me incomoda demais. Claro, eu vivi o governo militar, né, fiz a universidade quando estava o governo militar. Existia o governo militar, não vamos colocar numa forma uniforme tudo o que aconteceu, né? Existia um grupo nacionalista muito forte no governo militar, sem dúvida, né? Promovia a ciência, criaram a Telebrás, criaram a Embratel, criaram, como eu disse, o Sistema Nacional, regulamentaram o Sistema Nacional de Pós-Graduação, né? E esse grupo atuava junto, mas também existiu o grupo daqueles que não tinham a mesma posição nacionalista, né? E pior, eles tinham uma visão muito errada de como desenvolver a Amazônia. E parte do que nós sofremos hoje vem desse grupo, que infelizmente parece ser o grupo que os militares que atualmente atuam junto ao governo, não todos, mas um certo grupo, parece ser heranças desse segundo grupo. Que eles diziam, quando começaram, eles tinham uma preocupação muito grande com a Amazônia do ponto de vista de soberania nacional. Eles achavam que os americanos tinham interesse de invadir a Amazônia, tomar a Amazônia do Brasil, então eles achavam que era importante ocupar a Amazônia, né? E aí fizeram vários projetos muito errados, né? Maneira, por exemplo, como foi feita a Transamazônica. Eu era jovem naquela época, quando eu li naquela época, achei que estavam fazendo a coisa certa até, fazendo a Transamazônica. Só depois de alguns anos, quando eu já estava fazendo doutorado, eu percebi o erro. Mas eles já falavam na época que a maneira de ocupar a Amazônia é seguir os passos do gado, ou seja, deflorestar, né, e botar gado, seguir a pata do gado. E o gado ia avançando e ia ocupando terra, né? E isso continua até hoje, né? Muita gente na Amazônia tem uma herança, uma lembrança de como isso foi implementado. Uma pessoa que muita gente até cultua como pessoa inteligente, mas que fez besteira, é o Delfim Neto. O Delfim Neto, ele, quando era ministro, ele falou que a maneira de ocupar a Amazônia é fazer da Amazônia um faroeste. E mais tarde nós mandaríamos o xerife. Uma frase dele, né? Quer dizer, esse xerife nunca foi enviado, né? Então, um dos problemas seríssimos que nós temos na Amazônia é o problema legal. A posse de terra, tudo que foi feito, a própria maneira que Serra Pelada foi explorada, aquilo foi um faroeste incrível, né? Uma afronta à dignidade humana, como aquilo foi feito, né? E uma afronta ao país, que nada ficou de recursos efetivos para o país, sabe? Tudo quase foi contrabandeado, foi desenvolvido, foi feito numa forma de faroeste. E essa mentalidade continua, e infelizmente, hoje em dia, quando eu vi alguns militares, cada vez mais militares entrando no governo, alguns eu conheço pessoalmente, eu fiquei esperançoso. Eu falei, como tu bem disseste, muitos deles são bem formados, muitos deles conhecem ciência, muitos deles têm até um relacionamento bom com a comunidade científica, né? Temos trocado, trabalhado juntos. Eu conheço, no caso, diretor do INPE, eu conheci vários, eu admiro muito. São pessoas bem formadas que se interessam a desenvolver até o Programa Espacial Brasileiro da forma correta. No entanto, eles, na minha opinião, eles foram subjugados por esse grupo, né, mal formado, obscurantista e que, não vou colocar negacionista, que segue o governo Bolsonaro. Sabe? De uma certa forma, o presidente Bolsonaro ele conseguiu impor uma certa autoridade, a hierarquia militar sob ele. Né? E aí é um problema muito sério, como trabalhas em ciência, tu sabes bem. No meio científico, no meio acadêmico, no que nós fazemos em ciência, né, o contraditório é absolutamente essencial. Né? Nenhum cientista pode dizer que eu fiz um modelo, fiz isso, fiz aquilo, teve resultado, e não aceitar que os seus dados sejam contestados, seu modelo seja contestado. A ciência só cresceu porque tem a discussão do contraditório. Só que
uma discussão baseada no método científico, né? Quer dizer, se eu digo que um trabalho que tu fizeste não está correto, eu tenho que comprovar por quê e apresentar dados que comprovem que o teu modelo está errado, né? Não é o contraditório que faz o governo Bolsonaro, né? Usar a ignorância dele, a soberba da ignorância que ele tem muito, né? Para atacar resultados científicos. E eu devo dizer que eu, de uma certa forma, comungo da sua decepção. Eu esperava que aqueles militares mais esclarecidos, né, e que sabem da importância da ciência para o desenvolvimento do Brasil, tivessem uma atuação mais forte, né? O próprio ministro Marcos Pontes, ele nunca contestou os dados do INPE. Todas as vezes que ele foi perguntado, ele dizia que não tinha nada, que acreditava nos dados do INPE. No entanto, quando o confronto com o Bolsonaro chegou, a primeira palavra que ele falou foi: bom, entendo as dúvidas do presidente Bolsonaro, né? Então, ele preferiu não enfrentar o presidente, não sei se para se resguardar, não, e atacar o INPE de uma certa forma. E tu disseste bem, o que foi feito não foi um ataque a mim, somente ao INPE, foi toda a ciência brasileira, porque o absurdo, ele estava desacreditando o resultado numa instituição do governo. E pior ainda, não sei se todos lembram, ele disse na coletiva para a imprensa exterior que provavelmente eu estava trabalhando a favor de uma ONG internacional contra os interesses do Brasil, sabe? Ora, muitas pessoas não sabem como funciona o serviço público. Se um gestor público, eu, por exemplo, quando era diretor do INPE, do CBPE, ou o presidente da República, se ele tem alguma dúvida que algum subalterno está fazendo uma coisa errada ou prejudicando, ele não pode falar publicamente, ele tem que absolutamente abrir uma sindicância investigativa. Se ele não fizer isso, ele está prevaricando. Então, o presidente Bolsonaro preferiu prevaricar, porque eu o desafiei a abrir uma sindicância investigativa contra mim, ele não fez, e começou, então, a falar na imprensa, a falar aos outros, que seria um dos traidores da pátria, né? Isso é muito ruim e mostra, infelizmente, o caráter da pessoa que está dirigindo. Nossa, realmente. Professor, é perceptível, e a sua saída do INPE é uma prova disso, que nós estamos lidando com um grupo de negacionistas assim, robusto. Parece que eles estão assim, sistematizados, né? Assim, é um grupo muito bem formado que vem para desinformar, né? Eu queria perguntar para o senhor, professor, qual a chave, qual o caminho para se combater esse movimento que vem sendo crescente no Brasil, de negacionismo? Estamos, enfim, caminhando de volta para uma era das trevas? O que a gente pode esperar desse movimento crescente? Olha, Sofia, eu não tenho assim uma impressão que esse caminho, essa volta às trevas que eu já tenho falado, vai se concretizar no Brasil. Pelo seguinte, a reação da sociedade tem sido muito forte. Aliás, a primeira vez que eu falei dessa questão de voltas às trevas foi numa palestra que eu dei na primeira palestra depois de exonerado, foi na Universidade de São Paulo, né? E eu falei que provavelmente isso não aconteceria, porque a sociedade científica, a sociedade em geral, não se calaria, né? E eu acho que isso está realmente acontecendo. Nesse ano, já completou um ano, eu já dei mais de 80 palestras. Os contatos que eu tenho tido com muita gente que me procura indignada, e muita gente que tem trabalhado, eles não estão aceitando esse negacionismo de uma forma, como se diz, sem luta, né? Muita gente está lutando de volta, se vê muito isso nos jovens, até nas redes sociais. De uma certa forma, você vê que o próprio Ricardo Salles já mudou o seu discurso. Ele, quando começou, ele falava que
desenvolvimento sustentável era uma coisa de vegano, essas coisas. Ele já mudou. Né? Depois, aliás, uma palestra que o professor Carlos Nobre na Globo News, ele até começou a mudar seu discurso, já falando de desenvolvimento sustentável. Eles já notaram, certo? O motivo principal do negacionismo, acho, desse grupo junto do presidente Bolsonaro é um só, é político. Eles querem se reeleger, certo? Então, eles usam os argumentos principais que motivam aquele grupo que os apoia. Então, grande parte do negacionismo é porque eles entendem que muitas dessas pessoas são contrárias, por exemplo, ao desmatamento da Amazônia. Muitas pessoas preferem não acreditar no aquecimento global, porque acreditar no aquecimento global é tirar a pessoa da sua zona de conforto. E vai nos afetar a todos, né? As pessoas têm que saber que, se nós perdermos a Amazônia, toda a agricultura do Brasil vai fracassar. As nossas terrestres não terão mais água, não teremos mais chuva, né? E certas pessoas preferem não acreditar nisso, sabe? Preferem contra-atacar com ilusões, né? Com vendas de sonho. E esses políticos espertos, esses populistas, utilizam isso muito, de uma forma, não sei nem se ele é negacionista por uma convicção fortíssima, mas isso é o discurso que favorece a sua plataforma política, de uma certa forma, né? Isso é muito preocupante, mas eu acredito, Sofia, que nós saberemos lutar. Muitos grupos têm lutado, eu não sei se já vi, eu tenho falado em praticamente todas as palestras que eu tenho feito, porque isso me emocionou muito. Uma vez lá em São Paulo, que geralmente no metrô, quando estou no metrô, as pessoas querem falar comigo, tirar fotos, né? E veio uma senhora falar comigo, ela estava com o celular, até pensei que ia pedir para tirar fotos, não, ela veio, não sei se estava gravando, ela falou: professor, eu quero agradecer ao senhor o que o senhor fez, porque eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo e cresci em São Paulo, e para mim a floresta amazônica era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. O que aconteceu abriu meus olhos, me fez conscientizar. Eu quero dizer ao senhor que, tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu organizei grupos em redes sociais em defesa do meio ambiente no estado de São Paulo. Então, eu tenho notado muita gente trabalhando nisso, né? E eu espero que isso continue, não só no meio ambiente, mas na questão social, na população, a importância da ciência, né? Como nós dependemos da ciência, como a ciência é importante para o nosso futuro. E acabei de ser convidado por dois grupos que trabalham com divulgação da ciência por jovens, principalmente jovens no colegial, já me chamaram para conversar com eles. Muito interessante, né? Eles são muito preocupados com essas questões da importância da ciência. Então, como a Hipátia, que eu falei, que ela foi perseguida pelo bispo Cirilo, né, e foi assassinada, né? Ninguém sabe mais quem é o bispo Cirilo. Eu acho que ele virou até santo depois. Ninguém fala. Mas as coisas que Hipátia fez persistiram e estão até hoje nos favorecendo, né? Isso vai continuar acontecendo, Sofia. Graças à ciência. Professor, já estamos encaminhando para o final. Assim, agora pensando em política, como um projeto de lei poderia prevenir a gente do surgimento de um novo terraplanismo? Como que o senhor acha que a gente pode atuar politicamente nesse sentido, para prevenir, né, que esse discurso de fake news, de negacionismo, induzidos pelo obscurantismo científico, vão à frente? Olha, Sofia, é o seguinte, mais do que um projeto de lei, porque nós temos leis, como se diz, leis até muito boas, né? Um projeto de lei, o mais importante é a sociedade saber eleger pessoas conscientes da importância da ciência na formulação de políticas públicas. Eu não acredito que necessitamos de leis novas, porque, veja, por exemplo, a questão do desmatamento da Amazônia, o lá 20 não desmatar mais do que 4 mil quilômetros quadrados.
E o governo não vai cumpri-la, sabe? O que nós precisamos é que os nossos representantes, seja na Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, o deputado federal, os senadores, né, ajam fortemente para fazer valer essas leis e cobrar do setor legislativo aquilo que deve ser feito, né? Então, por exemplo, a questão do obscurantismo que disseste. Eu estava dizendo que eu estive em Rio Preto da Eva, que é uma localização ao norte de Manaus, com a televisão holandesa. Vamos fazer uma matéria sobre um desmatamento e queimada que estava sendo feito por um pequeno agricultor lá, né? E quando eu fui apresentado a ele, e fui apresentado como diretor do INPE, ele disse, nossa, mas o senhor trabalha em questões espaciais, de satélites? Eu falei, sim, mas por quê? Nós sabemos que a Terra é plana, né? O próprio pessoal associado ao governo acha que a Terra... Isso é uma pessoa lá no interior do Amazonas, né? A repórter holandesa, que fala muito bem português, ela entendeu a pergunta dele e me perguntou, olha, mas se está se falando isso, né? O ministro da Educação não deu uma declaração esclarecedora que isso não existe, que essa teoria de terra plana está errada? Ela se surpreendeu. É o que aconteceria num país europeu. Se alguém faz isso, um ministro da Educação tomaria uma atitude. Então, essas coisas que estão nos faltando. Eu acredito, por exemplo, na cidade de São Paulo, por exemplo, nós conhecemos bastante a cidade de São Paulo, e o desnível de conhecimento é muito grande, a atuação da prefeitura, da Câmara Vereadora, podia ser muito forte. Eu vou te dar um exemplo do que me aconteceu na cidade de São Paulo. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, como tu bem disseste, e todas as sociedades recebem, geralmente, perguntas de pessoas, ajudas na área de ciência, e uma professora de física, numa escola pública na favela de Paraisópolis, né, aquela favela enorme que tem em São Paulo, ela me escreveu e disse que ela se podia levar ao Instituto de Física um aluno que gostava muito de física, sabe? Então, eu falei que ele queria ver, discutir com ele, porque ela não podia explicar muito, porque ela era bióloga. Ela ensinava física porque era bióloga. Não sei se sabes, mas no Brasil nós temos uma deficiência de mais de 70 mil professores de física. Certo? A maior parte dos alunos nas escolas secundárias são ensinados por professores de física e química menos, porque os médicos ensinam, mas de física da ordem de 70 mil. Então, eu mandei até o carro da SBF buscá-la, e ela veio com o menino, né? E quando eu fui ver o menino de 13 anos, foi uma imagem que eu nunca mais esqueço. Um menino muito franzino, muito magro, meio amarelado, mas com os olhos brilhantes, brilhantes. E começou a me perguntar de física, e na USP nós temos um laboratório de ensino de física para o colegial, pode levar pessoas para as experiências de física, para aprender ciência, né, como a Estação Ciência em São Paulo. E eu fui levá-lo, né, e na hora que nós estávamos caminhando, nós passamos pelo auditório da física e está tendo uma conferência de física lá. E eu falei, você não quer entrar para ver como os cientistas funcionam? Ele entrou, alguém estava dando uma palestra em inglês, naturalmente ele não entendeu. Quando saímos, ele me perguntou, professor, o que ele estava falando? Eu falei, ele estava falando do núcleo ativo de galáxias. Eu fui falar mais, e ele falou, professor, já li sobre isso. Isso é onde tem, esse núcleo ativo, onde tem buraco negro, que pode atrair muita matéria, e isso daí, esses buracos negros, não pode ser. Aí começou a discutir coisas que eu fiquei espantado, né? Bastante espantado. Eu fui no laboratório, eu perguntei à professora, nossa, como esse menino sabe tanta coisa, ele usa muito a internet? Falou, não, professor, ele não tem acesso à internet. Ele foi para Paraisópolis, porque a mãe dele é mãe solteira, o companheiro dela abandonou, ela tem que trabalhar, levou o menino lá para ser cuidado pelo avô, e eu falei, mas na escola vocês não têm computador? Eu falei, temos, mas como ele é muito inteligente, ele sofre bullying. Os colegas dele não o deixam acessar computador, porque ele quer fazer pesquisa científica, quer fazer jogos, então ele não o deixa acessar o computador, né?
Então, aí depois eu fiquei muito bem impressionado com o menino e comecei depois a mandar material para ele, mas não durou 2 meses, porque ele teve que sair da favela, nunca mais eu soube para onde ele foi. Então, você veja, uma das coisas que é importantíssimo, aqueles que podem fazer, etc., talvez a Câmara de Vereadores, né, é estimular nos lugares menos desenvolvidos, na grande cidade de São Paulo, nas favelas, nos arredores de São Paulo, né, projetos que estimulem aqueles que se interessam para a ciência para se desenvolver na ciência, que eles farão o futuro do Brasil, eles que importam o Brasil. Se ele fosse um menino muito bom jogador de futebol, ele teria todo o apoio, hoje provavelmente estaria num time. Como a vocação dele era ciência, ele sofreu bullying, saiu da favela e foi embora. Né? Então, nós temos muito a fazer de ações, até mais do que... E isso talvez até a própria Câmara, não só de vereadores, mas deputados do Estado de São Paulo, possa ajudar muito. Há muito a que fazer, Sofia, para despertar em nossas crianças e estimular aqueles com a vocação correta. Professor, isso é algo que eu sinto na pele, porque eu sou professora da rede estadual, sou formada em gestão ambiental pela Universidade de São Paulo, USP, atuo como professora de física, como o senhor bem falou, há uma falta crônica de professores de física. Atuo como professora de física e biologia, também ciências nos anos finais, né? E, assim, é desesperador para nós professores, de fato, vemos que nós temos um potencial intelectual sendo perdido dentro das nossas escolas públicas por falta, muitas vezes, de amparo por parte do governo, né, e do próprio ambiente que a gente tem ali, que sofre muito com infraestrutura. Como vocês que estão assistindo devem saber, eu sou pré-candidata a vereadora, né? Uma das bandeiras, as bandeiras que nós estamos levantando, que nós estamos defendendo, é justamente o meio ambiente, que eu trago da minha formação, a ciência também, que eu devo muito à Universidade de São Paulo por ter conhecido, né, entender todo o potencial que nós temos, e a educação, que é o meu trabalho, né? Então, nós vemos toda essa dificuldade. Eu, como professora, tenho dificuldade de trazer esses alunos ao que é a ciência. Eu pergunto para eles sobre a Universidade de São Paulo, sobre a universidade pública. Muitos não têm ideia, professora, mas quanto que é a mensalidade? Eu não tenho como estudar lá, né? Então, a gente vê como é distante, muitas vezes, da realidade deles, né? Ou se você pergunta de ciência, eles vêm com aquela ideia de que cientista é uma pessoa, é um homem velhinho, barbudo, né, de jaleco branco, misturando substâncias químicas. E, na verdade, não. Né? Muitos desses jovens já são guiados também pelo espírito científico, né? pelo fazer científico, e não se dão conta. Então, o que nós defendemos é a capacitação científica dos professores, né? Porque a gente tem professores que, infelizmente, não conseguem passar o que é a ciência para essa juventude, e não consegue colocar aquela chama, nossa, quero ser cientista, é possível para mim ser cientista. Né? E também defender a plena educação científica e ambiental para os nossos jovens, tanto no âmbito da vereança, né, nas escolas municipais, e no âmbito do governo do estado, depois para as escolas públicas estaduais. Né? O Brasil ele tem um potencial científico muito grande, e eu como professora preciso dizer que ele começa na escola. Né? Então, professor, muito obrigada. Foi muito, muito enriquecedor tudo que o senhor falou. Antes de finalizarmos, nós divulgamos essa conversa, esse bate-papo que eu teria com o senhor nas nossas redes sociais, e pedimos para que quem se sentisse à vontade
o imbuído da curiosidade, que fizesse uma pergunta diretamente para o senhor. Então, eu peço licença aqui para replicar 3 perguntas. A primeira delas é de uma cientista também. O nome dela é Bruna Barbosa dos Santos. Ela é de São Paulo, capital. E ela pergunta para o senhor: imediatamente antes da sua exoneração do INPE, como o senhor lidou com a pressão de ter o seu trabalho desacreditado por aqueles que deveriam tê-lo apoiado, ou seja, o governo e parte da sociedade brasileira? Bom, antes da exoneração, como eu disse, na conversa, nós estávamos sofrendo bastante ataques do ministro Ricardo Salles com relação ao sistema do INPE. E o que eu fiz foi sempre responder através de notas técnicas publicadas pelo INPE, enviadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ou através de ofícios direto e também através de reunião com os secretários, o secretário que estava, exemplo, só para dar um exemplo, em 2 de julho do ano passado, quando o general Heleno disse que os dados do INPE eram manipulados, eu escrevi um longo ofício, enviei um longo ofício ao ministro Marcos Pontes, dizendo que aquele enfrentamento que estava fazendo o ministro Ricardo Salles ao INPE ia ter consequências graves para o país. Porque já tinha acontecido isso no passado, né? E o alertei sobre isso, inclusive disse que provavelmente a razão dos ataques é que ele não tivesse conhecimento correto de como o INPE fazia o levantamento do desmatamento. E me ofereci mandar mais esclarecimento a ele e à ministra Tereza Cristina, né? Inclusive desenvolvendo software que facilitasse a análise de dados por ele, se isso fosse necessário. Esse ofício nunca foi respondido, e nenhum dos meus ofícios anteriores. Então, isso foi parte da minha reação forte, né? Porque, obviamente, estava ocorrendo, na minha opinião, uma sistematização de desacreditar os dados do INPE. Isso me preocupou fortemente, né? Porque isso seria realmente extremamente prejudicial para o país. Então, eu sempre respondi assim. A primeira vez que eu dei uma resposta à imprensa foi aquela depois do dia 19 de julho, quando o presidente Bolsonaro atacou em coletiva de imprensa os dados do INPE e a mim. Certo. Professor, a próxima pergunta é da Jane dos Santos. Ela é policial civil e mora no Macapá, no Amapá. Ela pergunta para o senhor: professor, o senhor pretende participar da política partidária? Se não, o senhor tem pretensão de ajudar a desconstruir a imagem do presidente, mostrando aos eleitores que ele está destruindo a floresta amazônica? Olha, essa é uma pergunta muito importante, eu não vou fugir dela. É claro que vários grupos políticos têm se aproximado de mim, né, para ter alguma atuação, se não agora, nessas eleições municipais, não estou tendo nenhuma atuação direta, né? Talvez para o futuro muitos tenham se aproximado, mas eu não tomei nenhuma decisão nessa direção. E o que eu vou fazer, sim, quando vier as próximas eleições presidenciais, é trabalhar com todos aqueles que queiram para fornecer alternativa à ação da Amazônia e monitoramento da questão ambiental, porque não é só a Amazônia, né? Acabei, na quinta-feira, visitei com um jornalista aqui de São Paulo, uma região muito próxima da onde eu vivo, em São José dos Campos, que é uma região, uma APP, uma área de proteção permanente, né, que está sendo a conseguir uma licença provisória, mas está sendo toda cercada, com cerca alta, para ali instalar um campo de teste de explosivo de uma empresa de arma bélica, numa APP do lado do Rio Paraíba. Então, o país todo está sofrendo com isso. A Mata Atlântica sofre muito com isso, né? E isso não é só uma questão, como diz o presidente Bolsonaro,
que a questão ambiental é uma questão de veganos. Não é isso. É questão de gente inteligente que se preocupa com o futuro do país, os nossos filhos e netos, né? Não haverá desenvolvimento no futuro, um desenvolvimento sustentável e socialmente justo, sem utilizar os resultados da ciência da forma correta, né? Então, eu vou, sim, para aqueles que me procurarem trabalhar para, eu não vou dizer desconstruir a imagem do presidente Bolsonaro, porque, para mim, a imagem que ele tem é enganosa de qualquer jeito, as pessoas têm que saber disso, mas para mostrar as alternativas de como escolher políticos corretos que promovam o desenvolvimento sustentável do país. Conte comigo nessa, professor. Professor, a última pergunta para a gente fechar, ela é feita pelo José Matheus Pereira Rodrigues, gestor ambiental formado pela Universidade de São Paulo, também de São Paulo, capital. Professor, tendo em vista esse momento que estamos vivendo de grande compartilhamento de notícias falsas, conhecidas como fake news, como o senhor acredita que deve ser feito o diálogo com quem não acredita em dados, valores e informações decorrentes de pesquisas bem embasadas e preferem acreditar no que viram pelo WhatsApp, por exemplo? Eu pergunto isso pois não vejo como sendo o melhor caminho nós excluirmos da discussão essas pessoas, pois se fizermos isto, elas continuarão acreditando e espalhando inverdades e mentiras. Ele está absolutamente correto, né? Nós não podemos, de forma nenhuma, excluir essas pessoas, né? Isso é até uma coisa bíblica, né? Como Jesus disse, eu tenho que ir aonde os pecadores estão, é eles que têm que ser salvos, né? Então, trazendo essa coisa religiosa para a parte mais prática, né? Essas pessoas que não têm conhecimento e que seguem essas notícias supérfluas que aparecem, elas sim não podem ser desprezadas e nem contra-atacadas, mas elas têm que ser convencidas. E isso é um problema muito difícil, porque, como eu disse, nas redes sociais a informação é sempre muito superficial. Muitas pessoas não gostam de ler coisas mais complexas e nem sempre nós sabemos escrever aquilo que é complexo de uma forma mais simples, né? Aliás, outro dia até o Karnal estava dizendo, em umas entrevistas, numa das palestras dele na TV Cultura, que ele tem o mesmo problema até em história, né? Que às vezes ele dá alguma resposta e alguém diz, não é assim porque fulano de tal disse o oposto. Então, o que eu tenho aconselhado a todos que trabalham nas redes sociais em benefício da ciência é, na sua área de especialização, arrumar e procurar exemplos mais simples possíveis que comprovem o resultado científico, ou que indiquem, pelo menos, não comprovem, que o resultado científico está correto, de uma forma prática, em oposição aos outros, né? Então, eu vou responder bem claro o que aconteceu com um estudante do Ceará, que, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, mandou uma pergunta, o que a Sociedade Brasileira de Física achava da informação que do Olavo de Carvalho, que Einstein estava errado. Eu nunca tinha ouvido falar no Olavo de Carvalho, mas ele deu o link e eu fui ver. E fiquei realmente impressionado quando eu escutei, porque ele fala muito bem. Ele fala muito bem e ele é ardiloso. Ele apresenta alguns resultados científicos, ele diz que aquele resultado existe e ele engana na consequência. Então, ele falou, por exemplo, que no século XIX, final do século XIX, dois cientistas americanos famosos, Michelson e Morley, fizeram uma experiência para comprovar se a Terra andava, se movia em torno do Sol. E ele fez isso, inclusive citou, se não me engano, até a referência, se alguém quisesse consultar. Mas nós que somos físicos, como tu fizeste também, Sofia, sabemos que eles fizeram a experiência exatamente porque sabia que a Terra se movia em torno do Sol. O que eles queriam ver se tinha um elemento que permeava o universo, chamado éter, no qual a luz se propaga. O experimento foi feito com outro objetivo, já usando o conhecimento que a Terra se desloca em torno do Sol, né? Mas aí ele fala, bom, eles fizeram experimento durante um ano, quem quiser pode ver os seus resultados, deu tudo negativo, então, em vez de concluir a coisa óbvia que a Terra está parada,
eles trouxeram uma pessoa chamada, um maluco chamado Einstein, que disse, não, isso acontece porque a velocidade da luz é constante, e aí foi dizendo outras abobrinhas. Né? Olha, contra-atacar para um leigo essa informação é muito, muito difícil. É realmente muito difícil, porque ele teria que ter mais conhecimento para entender isso. Então, eu aconselhei esse aluno, falei o seguinte, faz o seguinte, pergunta aos seus seguidores se eles utilizam o GPS. E saiba que, se não fosse a correção relativística do relógio que existe no satélite para medir o deslocamento, o erro do GPS por dia seria da ordem de 10 quilômetros. Então, nem sempre é fácil encontrar exemplos assim. Mas, hoje em dia, aqueles que querem trabalhar na ciência, na divulgação científica, realmente têm que fazer um esforço muito grande para procurar exemplos como esse. Exemplos que dêem uma coisa prática para o leigo saber que, naquele ponto, a questão científica é muito importante. Certo, professor. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim desse bate-papo com esse cientista ilustre, grande cientista, professor doutor Ricardo Galvão. Infelizmente, nós temos que encerrar por causa do tempo, que a gente já estourou, estamos estouradíssimos no tempo. E preciso dizer, professor, que passou muito rápido. E como dizem, né? Passou rápido porque a conversa foi muito boa. Professor, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela sua disposição em estar aqui com a gente. Foi uma honra, muito mais que um prazer, foi uma honra conversar com o senhor, um cientista de renome internacional, uma pessoa de fato comprometida com a verdade, com a ciência. E só do senhor estar aqui hoje mostra que o senhor tem essa disposição, essa humildade, né? Essa disposição de conversar com quem defende a ciência. Muitíssimo obrigada em meu nome, em nome dos meus colegas, da minha equipe, formada por pessoas também que admiram muito o senhor. E preciso dizer, professor, antes da gente encerrar essa conversa maravilhosa, que eu sou cria da Universidade Pública, sou formada pela Universidade de São Paulo, e nos meus 4 anos de graduação em gestão ambiental, na EASH, na USP Leste, eu vi o potencial da Universidade Pública brasileira. Eu tive contato com grandes cientistas. O senhor é um exemplo desses grandes cientistas que eu estou dizendo. E preciso dizer o excelente trabalho que os nossos cientistas eles fazem, né? Não perde para nenhum cientista de fora. De fato, o que se faz hoje nas universidades públicas brasileiras é ciência de altíssimo nível, é ciência de ponta. Então, agradecer ao senhor e também a toda a bagagem que eu pude adquirir na universidade. Muito obrigada, professor. Muito obrigado pelo convite, Sofia. Foi uma grande satisfação falar contigo. Desejo muito êxito nos seus planos futuros, porque um problema que está faltando realmente no Brasil é nós temos representantes que admirem a ciência e sabem utilizar a ciência para a formulação de políticas públicas. Agradeço a atenção de todos que nos ouviram e não desestimulem, porque nossa sociedade não se calará. Um grande abraço a todos. Obrigada, professor. Para mais vídeos sobre ciência, política e meio ambiente, eu peço que vocês sigam minha página no Instagram e no Facebook, cadastre o nosso número no seu WhatsApp, converse com a gente, críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas, tá bom? E lembre-se, nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigada.